Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores. Para mim é uma alegria sempre receber aqui convidados. E hoje estou recebendo a doutora Jennifer Gabi, é médica formada pela UEM, com residência em Medicina de Família e Comunidade e mestrado em Promoção de Saúde pela Unicesumar. Psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, começou a carreira na docência universitária e após vem a inquietação profissional, migrou para uma área de psiquiatria. Hoje ela atende aqui em Maringá e trabalha com a psiquiatria integrativa. Eu já estou com ela aqui, quero agradecer, dizer seja bem-vinda e acredito Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Acredito que talvez muito do que a gente vai falar aqui, se eu estava brincando, né? Falei, hoje a gente precisa perguntar para as pessoas assim, faz harmonização? Faz monjaro e toma algum ansiolítico, né? Sempre para dormir, para acordar, enfim. Até porque eu quero começar essa conversa falando do Brasil, né? Que é o líder mundial em transtornos de ansiedade. Por que, doutora, as pessoas estão tão ansiosas, tão ávidas pelo futuro e às vezes esquecendo do presente? Eu acho que tem muito a ver com a situação socioeconômica, né, do país. Eu vejo cada vez mais as pessoas estão com dificuldades financeiras, estão sobrecarregadas com muitas tarefas, querem aumentar a renda, às vezes têm vários vínculos empregatícios, tem que dar conta de família, filhos, cônjuge, casa, e são muitas atribuições, né? Então as pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas. Eu tenho comentado, inclusive, com alguns colegas, que nós estamos em julho, mas eu me sinto como se eu estivesse em setembro, outubro ou novembro. Porque geralmente é essa fase do ano que aumenta muito a demanda por consultas em saúde mental e eu estou sentindo um aumento da procura agora no meio do ano, que é algo que a gente não costuma ver. Geralmente isso ficava mais para frente. Mais para frente. Bom, se a gente pensar assim, uma psiquiatra, mente tranquila, tudo certo. Quando a gente esquece o consultório, seu caso, por exemplo, quem é a doutora Jennifer fora do consultório? Como é que você conduz a sua vida? A ponto das pessoas falarem, não, eu vou conversar com ela porque ela é psiquiatra, ela é calma, ela vai conduzir também o meu atendimento assim, como é? Bom, eu sou esposa, ainda não sou mãe, e eu diria que a fé ocupa uma grande parte da minha vida fora do consultório. Meu esposo, né, nós somos cristãos e temos um ministério evangelístico e cada vez mais, né, o Senhor tem nos levado a isso e temos alguns projetos para o futuro que vamos conversar em breve, inclusive. Breve. Aqui também. Sim. Bom, doutora, você veio do exterior aos 15 anos de idade, é isso? Perfeito. E esse choque de cultura, como é que foi essa adaptação ao Brasil? Chegar e, de repente, encarar um país diferente do que você estava? Pois bem, eu sou filha de um pai britânico e mãe brasileira, então eu sempre vim para o Brasil passar as minhas férias. Então eu conhecia o país, eu sabia o básico do português, conhecia um pouco da cultura, mas é outra coisa quando você passa de turista para residente em um país. Então eu tive vários choques culturais, até porque eu morava numa região extremamente conservadora dos Estados Unidos. Eu morava em Arkansas, cinturão da Bíblia, um dos países mais republicanos. E na época eu não era cristã e eu não frequentava a igreja e eu lembro que eu sofria muito por conta disso, até um pouco de bullying. Então, assim, as pessoas não bebiam, eu morava em um condado seco, a gente não podia usar short, não podia usar... Claro que eu era criança, a gente não usava decote, mas não podia usar blusas abaixo dessa região aqui. Então, era muito conservador. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu lembro que eu comentei com a minha mãe, as pessoas parecem estar peladas na rua. Eu estranhei isso, assim, essa exposição da pele, assim, roupas mais curtas. Isso me estranhou. Causou estranheza. Isso me causou uma certa estranheza no começo, sem dúvida. E, além disso, parte educacional. Eu estudava em colégio público nos Estados Unidos. Meu pai não quis que eu tivesse uma educação religiosa. Minha mãe até queria que eu entrasse num colégio católico que tinha na cidade. Eu morava numa cidade pequena. Meu pai se opôs, então eu sempre estudei em colégio público. E quando eu vim para o Brasil, eu achei muito estranho, porque não tinha muitas atividades extracurriculares, né, como tinha nos Estados Unidos. Era muito mais focado em matérias, né, em estudo mesmo. E aqui era muito mais avançado do que lá.
nas exatas, em todas as áreas, na verdade. Então eu sofri muito. E eu sou muito mais das biológicas, das humanas. Então eu sofri muito com física, química, matemática, que aqui, pra você ter uma noção, eu estava isolando o X, quando eu saio de lá, e aqui eu encarei a função, né? A- Apareceu é, na hora das principais fórmulas, aparece, né? é. Então, assim, uma matemática bem mais avançada. Fiquei em recuperação quase todos os bimestres no primeiro ano, mas depois melhorou bastante, consegui recuperar minhas notas, porque lá eu era uma aluna A. Né? Eu sempre ganhava prêmios, porque lá eles têm premiações, né, cada bimestre. Então, eu sempre estava ainda entre os topos da turma, então eu estranhei muito isso aqui, né? As minhas notas caíram muito, até eu me adaptar. E socialmente muito diferente, né? Lá eu sempre fui mais retraída, nunca fui uma criança muito sociável, né? Um pouco mais... Talvez porque eu tenha sido criado por pais mais velhos, né? Por exemplo, os meus pais tinham 40 anos quando eu nasci. Então, eu era muito mais madura para a minha idade, eu tive um pouco de dificuldade com a socialização. E aqui no Brasil, as pessoas são muito extrovertidas, né? Enfim, é Até bem demais, né? diferente. Eu acho que no temperamento eu sou mais parecido com o meu pai. Com Quando a- pega temperamento, pegou bem o lado britânico dele É, e menos o lado da sua mãe, que é sou o mais lado... fleumática Uhum, do que entendi. sanguínea ou colérica, né? Mas é uma pessoa, pelo que eu li no teu currículo, uma pessoa perseverante, né? De onde vem essa força? Você falou um Bastante. pouco da fé, né? Algo mais? Eu acho que tanto meu pai quanto minha mãe, pessoas bem perseverantes. O meu pai também era um improvável. Ele era caçula, né, da família. Nunca foi um bom aluno. Meu tio, ele era sempre CDF, sempre entre os primeiros da turma. Ele tinha pós-doutorado. E meu pai, pela surpresa, né, para a surpresa de muitos na família, acabou entrando no doutorado em Cambridge. Então, assim, eu acho que isso foi uma grande superação para ele, porque ele conseguiu bolsa integral para fazer a pesquisa dele. Então, eu acho que eu sempre admirei muito isso no meu pai. E a minha mãe também era uma mulher de muita garra. Os dois são falecidos hoje. E minha mãe me passou muito isso, sabe, de perseverar. Ela sempre me colocou muito para cima, sempre me deu muita força para continuar em Aí frente. entrou o jeito brasileiro mesmo, né? De É, solucionar problemas complexos, de exatamente. acreditar muito, às vezes, em coisas que são improváveis, né? Eu vou te dar um exemplo. Isso é um exemplo bem interessante. Eu descobri que eu aprendo de forma visual, né, nisso. Eu tinha muita dificuldade com matemática e eu estava na terceira série e nós estávamos estudando a tabuada. Só que lá, aqui no Brasil, vocês têm uma tabuada escrita. Eu lembro que minha mãe comprou algo assim para mim. Ela encomendou de uns amigos do meu pai, que eram do Rotary aqui do Brasil, eles trouxeram. E era um material diferente de estudo, era muito mais assim visual. Eu consegui ser a primeira aluna da turma a decorar toda a tabuada. Eu lembro que foi esse instrumento que minha mãe comprou, que veio aqui do Brasil, que me ajudou nesse sentido. Então, ela sempre me incentivou a estudar, a superar as minhas dificuldades. E eu creio que isso teve um grande papel nesse sentido. E a minha própria experiência vindo para o Brasil. Eu percebi o quão resiliente eu sou, o quão capaz eu sou de ir além. Porque eu pensei que eu fosse reprovar no primeiro ano. Era uma preocupação grande que eu tive. E para mim isso era o fim do mundo, estudar com crianças mais novas e saber que eu fracassei, talvez, né? Eu me empenhei muito, inclusive até para perder o sotaque. Eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha muito sotaque, eu falava igual meu pai. E o brasileiro, ele tem um jeito de tratar estrangeiro engraçado, é como se fosse surdos. Então eles chegam falando para você bem alto, Como se fosse resolver o seu entendimento, um né? deficiente auditivo. Isso me irritava profundamente. Então eu me esforcei muito para aprender a falar e passar despercebido, né, pelas pessoas. Às vezes eu ouço de pessoas, você não é brasileira, de onde você é? Mas é bem mais raro hoje do que 20 anos atrás. Muito bom. Bom, a gente vai fechar esse bloco, eu chamo de bloco de aquecimento, né? Para a gente voltar no bloco 2 e falar um pouquinho da medicina de família, a psiquiatria, nessa coragem de recomeçar, é o tema do bloco 2. Estamos já no bloco 2, minha convidada, a doutora Jennifer Gabi. Doutora, eu abri esse bloco falando da medicina de família, a psiquiatria e a coragem de um recomeço, né? Você começou na docência e na medicina de família. Ficou
quase 4 anos, né? Sim. Na Unicesumar, implementou a residência na instituição. Era um caminho, né? Família. Que, assim, tá tudo bem, tá tudo bonito, né? Para que mexer, de repente, no que está indo bem, né? O que te inquietou? O que estava faltando nesse período na carreira para fazer a transição? Justamente eu escolhi ser médica de família porque eu tive contato somente com médicos de família enquanto eu estava crescendo, né? Nos Estados Unidos, no Reino Unido. E eu fiz essa opção no Brasil porque eu sempre me vi como uma médica do todo. Eu nunca me vi, na época, pelo menos como especialista. Eu tive dificuldade nesse sentido na faculdade. Eu passava, por exemplo, no internato, em cada um dos estágios, eu sempre me vi exercendo aquilo, cada uma das especialidades. Então, eu sempre gostei de medicina como um todo. E estudar um pouco de tudo sempre me agradou muito. Só que, na prática, aqui no Brasil é um pouco diferente. Aqui, eu acho que vai além dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já têm esse perfil mais de especialistas. No entanto, eles têm médicos de família e são mais respeitados do que aqui. Eu acho que aqui o médico de família é muito menosprezado. Ele é tido como o médico do SUS que só encaminha, não resolve nada. E a gente sabe que lá fora, os médicos de família são capazes, são treinados para dar conta de 80%, 90% da demanda e encaminhar o restante. Uhum. E aqui no Brasil, eu tive muita dificuldade de conseguir fazer isso, né? No sistema público de saúde, no SUS, mais ainda, né? Mas eu tive uma passagem por um plano de saúde aqui na cidade que tem um programa de medicina de família implementado. Então, eu tive esse contato com isso no setor privado. E é interessante isso. O plano nos deu muito respaldo para fazer o nosso trabalho bem feito, mas os pacientes não. Sempre queriam um encaminhamento. Que interessante, né? Parece que assim, é como se o médico de família... eu não dou valor porque ele é uma espécie de generalista. Então, assim, exatamente. doutora, e daqui vai para onde? Vai me encaminhar para onde? Era isso que se ouvia muito? Exatamente. Não vai terminar aqui, né? Sim. E eu não sei se isso é do brasileiro, assim, às vezes eu vou falar, às vezes, por situações que eu trabalhei num plano de saúde 3 anos. E acho que a primeira consulta que eu fiz, que o médico me fez inúmeras perguntas, eu até fiquei assustado, porque ele perguntou sobre hábitos de sono, de alimentação. Sim. Eu falei, doutor, e eu era da área de relacionamento com o cooperado, eu falei, o senhor está fazendo uma consulta de verdade. Ele falou, mas existe que não seja assim? Mas era já mais de idade, já tinha uma experiência. Ele falou assim, olha, antes de eu pedir qualquer exame, porque eu falei, vai pedir tomografia, pedir uma série de coisas, eu cheguei meio que pedindo já. Ele falou, não, calma, senta aí, vamos conversar. E ali eu aprendi um pouco do que era, ou aprendi como paciente, né? E essa cultura do brasileiro de gulgar em tudo, de achar que sabe, como é que se quebra isso na frente de um paciente, de alguém da família? Como é que você venceu essa barreira enquanto esteve nessa área? Trazendo para a realidade, né, dados. E tentando colocar a minha autoridade ali de uma forma, claro, pacífica, sem entrar em embate, sempre respeitando o paciente, mas trazendo o meu ponto de vista. Às vezes eu conseguia convencer e às vezes não. Né? De cada um. A transição para a psiquiatria, aí dentro de você foi natural? Você encontrou resistência sua mesmo? Você disse que tem um lado analítico bastante forte, né? E acredito até que para fazer a transição, teu lado analítico gritou muito, né? Aí dentro, dizendo, olha, pensa, prós e contras. Nasceu como essa vontade de ir para essa área? Nasceu, na verdade, já no internato. Eu lembro que eu até contemplei fazer a psiquiatria. Quando eu terminei a faculdade, eu pensei em fazer, mas por uma série de questões, assim, eu acabei não optando por isso. Eu quis ficar em Maringá. Eu era muito apegada aos meus pais. E eu até acredito que hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu me convenceria a optar pela psiquiatria até sair de Maringá, ter uma experiência fora, sabe? Mas eu era muito apegada à minha família, eu quis ficar aqui. E a residência que tinha aqui na época não me agradava muito. Não... Então, eu acabei indo para medicina de família, que eu já era muito apegada aos professores da especialidade que davam aula. Na parte tinha um endocrinologista, um pediatra,
médica de família, toda a equipe muito bacana, eu era muito próxima a eles. Então, para mim, foi uma escolha natural, né? Seguir essa área e depois eu já estava mirando a docência. Seria uma escolha natural a ser seguido. Eu vou fechar esse bloco também. Eu queria voltar no próximo, num assunto que a gente abriu lá atrás, que é a questão dos números, né? Que assustam no Brasil, né? O Brasil ser um líder mundial em ansiedade, né? Eu não quero fazer uma associação, diria, para te colocar numa saia justa, mas vamos pegar, a gente está no mês de julho, a gente está no meio da Copa do Mundo e você vê times que têm uma característica europeia, eles permanecem mais tempo numa Copa, eles se superam, e até um sul-americano como a Argentina, por exemplo, que chegou a estar perdendo por 2 gols de diferença e virou para cima do Egito com uma calma que nem me parecia comum. E nós somos extremamente ansiosos, nós brasileiros. Eu quero voltar nesse assunto no próximo bloco. Esse é o terceiro bloco, nós estamos conversando com a doutora Jennifer Gabi, o retrato da saúde mental no Brasil e a psiquiatria integrativa. É o tema de agora. Só que ela terminou o bloco anterior falando um pouquinho dessa transição, e acredito que, não sei se eu interrompi ou se o bloco estava apertado, a gente acabou não entrando no assunto de maneira completa, né? Porque, não sei se é o caso de todo mundo, mas às vezes a gente toma alguns rumos porque vê alguém que nós admiramos e alguém que, de alguma maneira, queria seguir um caminho parecido. Teve influência de alguém para que a doutora fosse para a psiquiatria? Sim. A minha professora, a doutora Rosângela, que era presidente da cadeira da medicina de família na época, ela é gaúcha, tem uma veia psicanalista bem forte, muito conhecimento na área de saúde mental, e nós atendíamos muitos casos de saúde mental durante a residência. Então, eu ganhei bastante experiência nessa área e eu sempre gostei muito, me identifiquei. Eu acho que eu tenho uma empatia muito forte, inclusive até durante minha pós, os meus professores pontuavam isso, que eu sou muito empática. E eu consigo fazer com que as pessoas se abram com naturalidade, as pessoas confiam em mim, se sentem à vontade, talvez por conta da minha serenidade, isso ajuda muito. E eu gosto de ouvir a história das pessoas. Muito bom. Eu gosto muito. Então, eu acabei... E ela tinha essa característica também? Tinha, muito forte, sim. Perfeito. A gente estava fechando o bloco anterior e eu estava falando dos números que a doutora mesmo trouxe, dos dados, né, que assustam, que o Brasil é o líder mundial em ansiedade. Até falei um pouquinho, né, dos países, Europa, Ásia também um pouco, América, parte dela são mais frios no momento não gera uma tensão como gera, por exemplo, numa Copa do Mundo para o Brasil, para o brasileiro e tal. Tendem mais a depressão, né? Do que a ansiedade, estatística. Lá, né? Europa e Estados Unidos. Isso. Agora, aqui a gente vive o tempo todo excesso de futuro. O tempo todo a gente está pensando, não, o que vai acontecer isso, se acontecer aquilo e tal. É a questão só econômica, tem uma questão da formação do nosso cérebro que é diferente. O que dá para explicar? O temperamento tende a ser diferente. Claro que existem latinos mais fleumáticos, existem. Mas, de forma geral, é um povo que tende mais a ser sanguíneo. O colérico, né? Mais explosivo, mais enérgico, né? E eu creio também a situação, né, sociopolítica, socioeconômica, também muita instabilidade. Desde sempre, né? Se você for analisar, sempre teve muita incerteza econômica, muita disparidade entre as classes. Isso gera muita incerteza e angústia em relação ao futuro, né? Eu quero entrar num tema que está dentro do nosso pacote aqui de conversa, mas tudo bem se não for para a gente falar sobre isso. Mas quando a gente pensa ansiedade, esse excesso de futuro, as questões políticas, econômicas, a gente tem um outro viés da neurociência que vem falando o tempo todo da neuroplasticidade, de que o cérebro expande, que a gente pode ocupá-lo de maneira diferente, que alguns, às vezes, acidentes em que a pessoa perde uma parte cerebral e ela volta ao exercício, de pensar diferente sobre aquilo, ela adquire de novo um hábito diferente e de repente até um movimento que ela tinha perdido.
A neuroplasticidade, ela pode combater um pouco dessa ansiedade ou não tem nem como conectar uma coisa com a outra? É possível sim. Até porque a ansiedade nasce nos pensamentos, pensamentos distorcidos, irracionais. Muitas vezes, esquemas de pensamento que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, nós mantemos na idade adulta sem entender. Isso tudo é inconsciente. Então, vamos supor, né, você passou por uma experiência traumática na infância, em em determinadas circunstâncias. Se você passar por circunstâncias parecidas na idade adulta, inconscientemente você vai voltar a ter emoções parecidas. E às vezes sem entender por quê. E aí, Entendeu? se eu reposicionar de alguma maneira, Mudar a se eu criar perspectiva, novas sinapses, desconstruir pensamentos distorcidos, você consegue. Eu gosto de comparar como se fosse a lente do óculos. Você limpa a lente e você enxerga com mais clareza, né? Então você ajusta os pensamentos. Porque quando nós estamos muito estressados, tanto na ansiedade quanto na depressão, tá? A gente tende a ruminar, tende a inflexibilidade cognitiva, a enxergar as coisas de uma forma talvez mais obtusa, uma forma mais enrijecida, engessada. Então, a neuroplasticidade nos permite a fazer mais sinapses, a enxergar o todo e não somente aquilo. Quando você enxerga o todo, você percebe que, poxa, eu estava exagerando nas minhas emoções. Acho que não é bem por aí. é tão interessante isso. Eu estava falando isso com uma cliente minha de desenvolvimento humano e ela falando das críticas que recebia, né? Eu falei, você já parou para pensar, qual é o fundamento da crítica do outro lado? Se a pessoa, de alguma maneira, ela tem conhecimento técnico do que ela está falando para exercer uma crítica em relação ao que você faz? Falou, não sei. Eu falei, pensa. Pode ser que seja um pensamento dela, né? E ela é cristã também. Eu falei assim, o que Deus pensa a seu respeito? Será que ele pensa o mesmo que essa pessoa pensa? E a pessoa ficou olhando para mim, aí ela voltou depois de 15 dias e falou assim, olha, eu exercitei essa sua pergunta. Eu falei, e aí? Ela falou assim, eu mudei o ambiente. Eu falei, nossa, mudou o ambiente. Como assim? Ela me explicou, falou, porque ele me atingia mais. E a pessoa desistiu daquilo e passou a ter uma relação mais próxima comigo. Eu imagino que, ainda de maneira talvez simples, ela expandiu o pensamento. É isso, né? Frustrações. Por que a gente tem essa baixa tolerância à frustração e isso acaba também atrapalhando os nossos resultados, nossos relacionamentos? Eu acho que em um mundo muito tecnológico, isso acabou gerando muitos resultados esperados. Acabou gerando maior controle. Então, o ser humano, nós sabemos, né, racionalmente, que não temos controle sobre muita coisa nesse mundo, certo? Só que com a tecnologia, isso mudou um pouco a nossa perspectiva. Eu creio que tem até distorcido um pouco essa visão. Nós achamos que temos mais controle do que realmente temos. E não temos, E né? quando a vida muda de rumo e muda constantemente, entramos em um espiral descendente emocional e muitas vezes não temos esse controle, né, a regulação emocional necessária para lidar com isso. Principalmente a geração mais nova, que foi criada com a tecnologia. E é engraçado que essas pessoas vão, além de não ter o controle, vão perdendo um pouco da sua própria energia, né? Porque cansa, né? A tela cansa, a rede social cansa. E aí vem as doses dopaminérgicas, né? Aí você tem aí a galera do energético, você tem N formas. O que a doutora pensa sobre isso? A indústria está aí, né? Ela se movimenta para dizer isso é bom para você, né? Esses dias eu fiquei sabendo que parece que vai ter um energético para você viver o dia intenso e agitado, e aquela mesma marca vai também oferecer um para você dormir. Falei, não entendi, mas ok. É a sociedade do consumo, né? Quer gerar cada vez mais dependência dos produtos, seja um produto físico, ou um infoproduto, ou entretenimento. Vou te dar um exemplo. Filmes infantis, você já percebeu como mudaram com o passar do tempo? São mais coloridos, são mais velozes, a troca de imagens muito mais rápida. Isso gera muito mais elevação de dopamina nas crianças. Isso hiperestimula as crianças de uma forma que não é muito saudável. Tanto é que hoje, insônia tem sido uma queixa cada vez mais comum
no consultório infantil. Eu não atendo muito população infantil, eu atendo adolescentes para cima, mas a gente acaba vendo, né? Existe uma privação de sono muito grande entre a população infantil. Muita tela, muito estímulo, muito açúcar, muitos corantes. Eu estava ouvindo um grande empresário, numa palestra, ele disse que ele sobrevive com 6 horas de sono. E no mesmo ambiente, tinha uma outra pessoa falando, que já era da área de saúde, e dizia, olha, eu durmo às 11 e acordo às 6, mais ou menos isso ele disse. E foi, eu preparo bem antes, ali 1 hora antes, o meu momento do sono. Foi, eu desligo telas, eu não assisto nada que seja agressivo, se eu vou ver uma série, vejo uma série comédia, algo leve e Higiene tal. do sono. É a higiene do sono, né? Sim. E pouca gente pensa nisso, né? E como faz diferença? Eu abordo isso todo dia no consultório e é um desafio. As pessoas querem uma solução mágica, querem um psicofármaco para dormir, não querem mudar seus hábitos. E infelizmente isso me faz ter que prescrever mais medicação ainda para a pessoa dormir, porque ela está muito estimulada. E isso vai de encontro, ou seja, ao contrário, choca com aquilo que eu acredito. Menos é mais na psicofarmacologia. Eu acredito muito mais em mudança de hábitos, estilo de vida, mudança na alimentação, exercício físico. Quantos estudos a gente tem tido que o exercício físico é o remédio mais poderoso da natureza? E como isso é verdadeiro? A gente sabe que acima de 3 vezes por semana equivale a um psicofármaco, o exercício físico. Olha, isso faz uma diferença tão grande, doutora, que eu acho que a gente chegou a conversar em algum momento, eu tive malária no final do ano passado, Sim. voltando da África, né? E eu me lembro que quando eu voltei, a minha recuperação foi mais rápida do que meus colegas mais novos que eu. O que eu não tinha, obesidade e não estava sedentário. A minha recuperação, dos 6 dias que eu fiquei internado, 2 eu de fato sofri um pouquinho. Mas teve amigos meus que ficaram 21 dias na UTI, né? Com uma malária africana, né? E eu já gostava de treinar, não pelo corpo, mas pela saúde mental. Eu fico no silencioso quando eu estou treinando. E eu estabeleci 250 treinos no ano. Seja no tênis, que eu gosto demais também do tênis, porque eu brigo muito com a minha mente no tênis, ou na própria academia. E eu confesso que entrou na minha corrente sanguínea. Isso parece que quando eu não vou, me faltou alguma parte do dia. Sim. Parece que eu estou mais preguiçoso, estou pensando mais lento. Mas, de novo, né? Não é uma realidade percebida naturalmente pelas pessoas. E como é que a doutora consegue entrar, não digo na mente das pessoas, mas tentar mostrar, falar, olha, isso vai te fazer bem, experimenta isso antes que ele peça a receita. A gente tenta trazer dados, né? Não é simples, né? Não é simples, né? Tem toda uma técnica, inclusive a medicina de estilo de vida, tem até cursos, né, que nos ensinam como colocar isso em prática, porque realmente é difícil. Tem alguns pacientes que naturalmente conseguem entender isso, talvez sejam mais motivados, e já intimamente eles já querem mudar. Então, um incentivo que eu dou já é o suficiente. Tem outras pessoas que não vai. É muito... Aí tem que prescrever, não tem jeito. É desafiador. Os endocrinologistas, eu falo para você, eles têm que ter muita paciência, porque não é fácil lidar com pessoas com múltiplas comorbidades, estão sedentárias e não querem mudar. É muito frustrante para nós, como médicos, lidar com isso. O perfil do paciente mudou nos últimos anos? E muito? Mudou. É muito mais ansioso. Mudou pela inteligência artificial, mudou pelo Google. Já vinha mudando pelo Google, né? Pós-pandemia. Pós-pandemia. Eu já praticava psiquiatria antes da pandemia e eu realmente não vi o que eu vejo hoje. Eu achava que ia melhorar, sabia? Eu achei que as pessoas iam... Parece que foi o contrário, né? Se eu não morri, sobrevivi, então eu quero agora aproveitar tudo num curtíssimo espaço de tempo. Como se tivesse definido pela mente dele que ele fosse morrer amanhã. E eu achei que as pessoas iam voltar da pandemia, depois que abrisse tudo, mais calmos, mas parece que piorou mesmo, né? Piorou. Psiquiatria integrativa, acho que falamos um pouco, mas talvez para quem não pegou, é bem diferente da abordagem tradicional? Bastante. Em que aspectos? Eu ouço muito no consultório. Doutora, você é a primeira psiquiatra que me pede exame.
Eu acho que isso é o básico, né? É o básico. Mas a psiquiatria de antigamente era muito centrada em psicofarmacologia, mais remédio, né? Mais medicação. E hoje, com as informações que nós temos a respeito de estilo de vida, alimentação, tudo, né, que nós já comentamos, faz muita diferença. Muita diferença. E é muito interessante. Eu tive um contato inicial com a psiquiatria nutricional. Foi a primeira porta para essa área, né, do mundo integrativo. Eu fui para o Reino Unido com a minha mãe depois que meu pai faleceu para cuidar de algumas coisas dele. E eu procurei lá qual congresso que teria na Inglaterra na época que eu estaria lá. E eu encontrei psiquiatria nutricional. Falei, poxa, que interessante, nunca ouvi falar sobre isso. E eu fui lá, tinham muitos nomes conhecidos da psiquiatria mundial. Quem realmente assim tornou a jejum intermitente uma prática validada, né, na saúde mental e medicina como um todo estava lá. Enfim, muitos nomes conhecidos, muitos estudos muito importantes, muito válidos, assim, realmente abriu minha mente para tudo, aquele congresso, mudou minha vida. Isso foi um pouquinho antes da pandemia, foi em outubro de 2019. Aí depois disso eu fui estudando cada vez mais sobre isso, tentando colocar em prática o que eu aprendi lá. E depois teve uma pós de uma das médicas brasileiras, né, lá, a doutora Ana Paula, ela abriu uma pós-graduação em psiquiatria nutricional, assim que abriu eu fiz, me deu também uma base boa nessa área. E depois eu já vinha acompanhando a doutora Mariana Webel, é uma psiquiatra que atende com o doutor Vitor Sorrentino. Não sei se você já ouviu falar Já ouvi falar dele. Eles atendem em Porto Alegre e São Paulo e fazia anos que eu acompanhava ela e ela abriu uma turma de mentoria. E eu iniciei no começo do ano também. Foi um mundo totalmente novo para mim, assim. E eu vejo como faz diferença. E olha que eu estou só assim na ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda para eu poder abordar. Eu quero ir para psiquiatria metabólica. Não sei se você já ouviu falar do Dr. Chris Palmer. Não, esse não. Um professor de medicina em Harvard. Ele é psiquiatra de Harvard. Estudou sobre a dieta cetogênica e como ajudou a reverter muitos quadros psiquiátricos. E isso não é charlatanismo, é ciência. Tem muitos médicos aqui no Brasil que veem isso com um certo ceticismo. Inclusive, acreditam que quando um médico se auto-intitula integrativo, ele é picareta. Ele vai vender soroterapia, caríssimo, e assim, práticas que não são baseadas em evidência com o intuito de ganho monetário. E não é isso, é ciência. E realmente faz a diferença na vida das pessoas. Um paciente que só toma medicação e não faz nenhuma abordagem em cima de estilo de vida, alimentação, melhorar a qualidade do sono, inclusive até em termos relacionais, melhorar os relacionamentos, fazer psicoterapia, entender sua história, ressignificar, perdoar. Tem paciente, quando eu falo em perdão, falta ele me esganar. Tipo, como assim, né? Como eu vim assim? aqui para receber uma receita ou então que me peça vários exames, né? Te digo uma coisa, grande parte dos pacientes depressivos, com fibromialgia, quadros psicossomáticos, tem dificuldade com perdão. Eu acredito. Ou culpa. Ou então analisar o estilo de vida do paciente tá tão ou mais importante quanto pedir o exame. Sim. Vamos fechar esse bloco aqui também. No próximo eu quero falar um pouco dos avanços, né? Alguns a doutora até disse, né? Mas eu quero voltar no tema para abordar um pouco mais do que ela mesma trouxe. E antes de voltar para o bloco 4, eu queria que você que está nos acompanhando conhecesse um pouco dos apoiadores aqui do Cápsula Cast Empreendedores. Eu vou, pela sequência, apresentar a vocês Flávio Pamplona Alfaiataria. Boa parte do que eu visto aqui no dia a dia dos podcasts vem da Flávio Pamplona Alfaiataria. E também os cuidados com a pele, cabelo, vem do Profeta Barbearia, que é um centro de estética masculino, focado em você, homem, né? Eu falo que quando eu passo lá pelo Dr. Rafael, eu não tenho preocupação de que alguma coisa vai acontecer no meu rosto ou na minha pele que, de repente, vai parecer que não sou eu. Essa é uma parte bem interessante lá do Profeta Barbearia. Então, pela ordem, Flávio Pamplona Alfaiataria, e na sequência você também vai ver o Profeta Barbearia.
A excelência não é por acaso. É fruto de disciplina, estudo, entrega. Excelência é pensar nos detalhes, é querer ser melhor, é desejar por mais conhecimento, é escolher com calma. Excelência é aprender diariamente, é treinar sozinho, é mergulhar fundo em pesquisas, é transformar caos em calma. Excelência é organizar os pensamentos, é nunca desistir, mesmo cansado, é não se contentar até encontrar a resposta, é ter paciência no processo. Excelência é buscar por eficiência, é repetir 1000 vezes até ficar perfeito, é refletir para evoluir, é cuidar de si para cuidar dos outros. Excelência é preparar o próximo passo, é não ver a hora de aplicar o que aprendeu, é entregar mais do que foi proposto, é sentir paz em suas escolhas. Excelência é profeta para homens de valor. Bloco 4, estamos falando com a doutora Jennifer e nós vamos falar agora dos avanços, armadilhas e os riscos de alguns tratamentos. Os avanços no tratamento de saúde mental que mais te animam? Já disse alguns, né? E pelo visto, tem mais coisa por vir, né, que ainda está sendo descoberto e que já tem, assim, como a mesma doutora disse, ponta de iceberg de algumas novidades. Dá para adiantar alguma coisa que vem por aí? Neuromodulação, né? Eletroconvulsoterapia é uma terapia antiga, mas hoje o estigma tem caído por terra. A gente vê que ajuda muito quadros crônicos que não respondem mais à medicação, meio que reseta o cérebro. É uma forma meio simples de colocar, mas é o que acontece em muitos casos, né? Estimulação elétrica transcraniana, estimulação magnética transcraniana, fotobiomodulação. Essa é uma área que me interessa muito. Eu vi agora na minha mentoria, tenho visto alguns casos, não sei se você já ouviu falar, usando a luz infravermelha. Não. Como melhora, né, a imunidade, e tem capacetes de fotobiomodulação. Esse acho que eu já vi. Os capacetes de Tem um biomodulação. que vai sim. aqui no nariz, aqui na carótida, e tem muito estudo a respeito, e é bem promissor, e não é um tratamento tão caro como a estimulação magnética transcraniana, por exemplo. O intestino e o cérebro, esse eixo. Me fala um pouco disso, dessa conexão. É um eixo bidirecional, né? Ligado ao nervo vago e o intestino. Não sei se você sabe, mas o intestino produz a maior parte de serotonina no nosso corpo, não é o cérebro. Então, o que a gente come influencia diretamente no nosso humor. Tem uma ligação com a microbiota intestinal. Você já ouviu falar sobre isso? As bactérias que colonizam o intestino. Tem as bactérias boas, tem as bactérias ruins. E tem muitos estudos, quando nós falamos sobre isso, parece uma aberração. Mas você já ouviu falar sobre transplante de fezes? Nunca ouvi falar. É bizarro, né, quando você ouve falar. Mas se você pegar a fezes de uma pessoa obesa, com múltiplas comorbidades, com facilidade para ganhar peso, resistência insulínica, e transplantar numa pessoa magra, rígida, sem comorbidades, ela vai começar a ter alguns problemas com peso, resistência insulínica e tudo mais. Então, as bactérias que colonizam o intestino dizem muito sobre nossa saúde. Um intestino que é mais permeável acaba passando muito mais toxina, substâncias que não devem ganhar acesso à corrente sanguínea, aumentam a inflamação, aumentam o estresse, aumentam o cortisol, diminuem as defesas do corpo. Tem tantos efeitos. Pode diminuir a fertilidade, afeta a cognição de uma forma direta, afeta as nossas mitocôndrias, né, causa uma disfunção mitocondrial, que é a grande causa da maior parte das doenças neurodegenerativas, né, como Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer. Então, de fato, alguns dizem, né, frase popular, que o intestino é o segundo cérebro, é isso mesmo. Isso mesmo. A saúde começa no intestino, começa no prato.
que você ingere, da sua refeição. Doutora, também do material que eu recebi para a gente preparar esse podcast, veio um alerta importante também, que tem uma relação direta com o autodiagnóstico, né? As pessoas olham e falam, parece que eu tenho isso, vou começar a tomar isso e tal. E também tem uma popularização da psiquiatria nas redes sociais, né? Quanto que isso tem atrapalhado o trabalho de vocês? É bastante. Bastante, eu digo algumas questões. Aqui no Brasil, tem algumas farmácias que vendem receita. Olha, aqui no Brasil tem algumas farmácias que vendem medicações controladas sem receita. Então, essas pessoas que fazem autodiagnóstico nas redes, né, na internet, usando a inteligência artificial, tem alguns que podem ir à farmácia e se automedicar. Parece que tem um cardápio ali de medicações que eles podem escolher. Isso nos atrapalha demais. E tem um diagnóstico que salta aos olhos, né, nesse contexto, que é o TDAH. Muitas pessoas que se autodiagnosticam. E eu te digo, atenção, foco e concentração são questões assim da nossa cognição que são facilmente alteradas com o nosso, por exemplo, nosso dia a dia, o nível de estresse, né, o nosso sono, o que a gente ingere, nosso contexto de vida. Então, é muito fácil você perder o foco e concentração. Então, só porque você está assim, não significa que você tem TDAH. E dá muito trabalho convencer um paciente que está convencido que ele tem TDAH do contrário, porque tem uma medicação, ele até acredita que deixa ele mais inteligente. Eu já tive essa pergunta no consultório, que se essas medicações nos deixam mais inteligentes. Não. Só te deixa com uma mente um pouco mais acelerada e mais afiada, mas não aumenta conexões, não aumenta sinapses, né? Então, isso atrapalha muito. E são medicações que têm potencial de abuso, principalmente Ritalina comprimido, que tem uma ação imediata. De liberação prolongada, nem tanto, sabe? Mas o que preocupa muito é a medicação mais barata, mais fácil acesso que tem na rede pública. Falando um pouquinho também do uso prolongado de medicação controlada, né? Doutora, trabalha esses, vou chamar de desmames de medicamentos, redução de miligramas. Sim. Para acessar isso no paciente, é mais a conversa, é mais o exame, o que faz com que ele perceba que de repente dá para tirar ou dá para diminuir a dosagem? Tem alguns pacientes que já vêm com esse posicionamento. Doutor, eu quero tirar a medicação. Aí eu tenho que avaliar. Está no momento certo? Eu não posso desmamar uma medicação quando o paciente está passando por um divórcio, está mudando de casa, mudando de emprego. Ele precisa estar estável, no momento tranquilo, dormindo bem, praticando exercício físico. Eu sempre pego no pé dos pacientes, se quer tirar a medicação, eu preciso que você se exercite, porque daí fica muito mais fácil. Então, se o paciente está sem crise, está estável há bastante tempo, mais de 6 meses, 1 ano, dá para a gente arriscar. Aí a retirada tem que ser gradual, porque precisamos entender que o cérebro é um órgão que trabalha à base de impulsos elétricos. Então, se ele está acostumado com aquela dose diária de medicação que vai aumentar a serotonina, noradrenalina, dopamina nas fendas sinápticas e de repente ele para de uma vez, eu brinco com o paciente, é como se o cérebro dele entrasse em curto. Então tem que ser gradual, o cérebro precisa se adaptar, fazer a neuroadaptação para conseguir retirar com o mínimo de efeitos colaterais possível. O medicamento controlado, ele não deixa de ser, talvez eu vou dizer uma bobeira aqui, doutora, e tudo bem, pode me corrigir. Não deixa de ser uma droga, né? Uma droga lícita, digamos, né? E eu vou voltar nos energéticos, que também a gente vê pessoas, às vezes eu vi um amigo, acho que era umas 9 da noite, ele estava tomando energético. Eu falei, cara, você vai dormir como? Não, eu durmo. Eu falei, por que você está tomando isso então? Virou um costume e tal. Esses tipos de estimulantes, assim, agora falando dos energéticos, eles atacam o nosso cérebro, eles enganam, essa dose de dopamina que ele talvez ofereça lá na frente, meu organismo vai cobrar que aquilo seja feito todos os dias, como que é? O que acontece, né? Tem um excesso de cafeína nessas bebidas, e cafeína é um psicoestimulante, ele pode aumentar a frequência cardíaca, ele pode aumentar a pressão arterial também, então pode causar também problemas cardiovasculares também, né?
além de ter bastante açúcar, então pode agravar, né, resistência insulínica e tudo mais. A cafeína, quando você toma sempre em grandes quantidades, também acaba viciando, né? Não se fala muito sobre isso, mas existe uma abstinência à cafeína quando a pessoa se torna dependente. Dá muita dor de cabeça, tontura, mal-estar, né? Então, eu imagino que você já vai perguntar sobre isso, né? Sobre a dependência química, o que precisa ter tolerância e abstinência. Então, quanto maior o consumo, seu corpo vai se acostumando com aquela substância e vai tolerando níveis cada vez maiores, como a gente vê nas drogas ilícitas. A gente vê também clonazepam, medicações que o pessoal usa para dormir, para crise de ansiedade. Eu até evito de prescrever essas medicações né, de forma contínua justamente por conta disso, porque as pessoas vão aumentando cada vez mais a dose. E quando há a suspensão abrupta, a pessoa entra em abstinência. E a abstinência é um quadro que é o contrário daquilo que a droga causa. Então, no caso, o clonazepam deixa a pessoa mais calma, mais relaxada. Se parar de uma vez, ele não vai dormir, ele vai ficar extremamente ansioso, irritado. Como se você tirasse a cocaína de um adicto de uma vez. Estou indo aqui para o encerramento, mas temos aqui algumas questões ainda. E antes de partir para o encerramento, voltando na doutora Jennifer, tirando agora o título de doutora, como é a tua rotina, né? Porque eu sempre penso assim, como é que eu posso... Você absurdamente é simples agora, tá? É como se alguém obeso, e não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica, mas um obeso me falando de atividade física ou falando de cirurgia bariátrica, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não conseguiria ouvir. Eu teria dificuldade, meu cérebro ia comandar, não ouça porque, né? Como eu vi um pneumologista que é adepto ao tabagismo. Não dá, não consigo. Como é que esse cara vai falar de pulmão para mim se ele não cuida do dele, né? A doutora, qual é a rotina para, não vou dizer convencer, mas para as pessoas olharem e falar assim, não, ela também faz isso. Como é que é a tua rotina? O que você, que hora você levanta, que dorme, o que come, o que tem de atividade física, como é que é? Eu procuro colocar isso em prática. Eu não faço uso de antidepressivos ou ansiolíticos, não que eu seja uma pessoa perfeita, mas eu acho que a combinação de fé e uma alimentação regrada, exercício físico regular, eu acho que me ajuda muito. Procurar dormir bem, ter relacionamentos saudáveis. Graças a Deus eu tenho um casamento muito bom, muito maduro, então o ambiente da minha casa é tranquilizador, é meu santuário, né? Então tudo isso ajuda muito. E fazer terapia, eu já fiz bastante terapia, então eu consegui fazer as pazes com o meu passado, eu consegui, não que eu esteja 100% da gente, mas assim, eu acho que eu fiz o dever de casa nesse sentido. Eu procuro viver aquilo que eu prego. Ok. Dicas práticas que a doutora daria para alguém que quer identificar se está na hora de procurar uma ajuda profissional, especialmente de um psiquiatra. O que a pessoa está sentindo que eu preciso procurar um profissional como esse? Perda de qualidade de vida e funcionalidade. Então, por exemplo, um paciente que apresenta um nível leve de ansiedade ou um nível leve de depressão que não está atrapalhando, né, a parte profissional, não está prejudicando os relacionamentos, a pessoa está funcional. Ela pode ir para terapia, né? Ela pode e deve. Agora, um quadro um pouco mais grave, um pouco mais moderno, que a pessoa já não consegue levantar mais para ir para o trabalho de manhã, não tem ânimo, não tem motivação, não tem mais produtividade, não tem mais foco e concentração necessário para isso, não está dormindo, ou está no outro espectro, no outro lado do espectro. Muitas crises de ansiedade, muita angústia, muita palpitação, a pessoa tem a mente muito acelerada, não consegue focar, não consegue fazer o que precisa fazer. Então, quando há esse nível de prejuízo, precisa procurar ajuda. E entenda, um psicofármaco não é para a vida. Isso caiu por terra. A gente tem 2 diagnósticos na psiquiatria que são vitalícios. A bipolaridade e a esquizofrenia, infelizmente, são quadros muito graves, progressivos, crônicos. Agora, quando se diagnostica no início, isso é verdade para qualquer doença na medicina, um diagnóstico inicial faz toda a diferença. A pessoa responde melhor ao tratamento,
eu consigo desmamar a medicação num período mais curto. Geralmente, entre 6 a 9 meses é o período preconizado pelos protocolos, né, principais para o primeiro tratamento. Se tiver uma recidiva, uma recorrência, a gente precisa deixar um pouco mais de tempo. Quanto maior a recidiva e recorrência, mais tempo a gente precisa deixar as medicações, via de regra. Então, quanto antes você procurar ajuda e aderir ao tratamento e fizer a parte, né, que lhe cabe, né, de mudança de estilo de vida, tudo que a gente citou aqui, isso ajuda muito a responder bem ao tratamento. Entenda o seguinte, isso as pessoas não comentam muito a respeito, mas um corpo inflamado, uma pessoa que está com a saúde orgânica desalinhada, ela não vai responder tão bem ao tratamento quanto uma pessoa que não tem inflamação, que se alimenta bem, faz exercício físico e dorme bem. A resposta é outra. Então, tem todas essas variáveis para analisar. Planos para o futuro, doutora. Onde é que a doutora quer chegar nesses próximos 5 anos com os estudos, com o atendimento? Quais são as ideias que estão aí na mente e que serão colocadas em prática nos próximos 5 anos? Eu gostaria muito de fazer o curso do Dr. Chris Palmer, em Harvard, para entender mais sobre a psiquiatria metabólica, tá? Porque esse é o futuro da psiquiatria, eu acredito. Acho que quem não tiver essa ideia vai ficar de fora, porque nós sabemos que as medicações não dão conta. Uhum. Para você ver, o pouco que eu já faço, eu já vejo uma diferença gigantesca na resposta dos pacientes. Imagina se eu cavar mais profundo. Uhum. Excelente. Muito obrigado pela sua participação. Acho que dá para conversar muito, né? É amplo Obrigada o pelo tema. convite. Foi muito bom. A gente sempre pensa assim, né? Vai ser técnica, né? A conversa, e aí gera sempre um preconceito. Vou falar com uma médica, psiquiatra, a conversa vai ser técnica e tal. Eu não tive essa impressão desde que te conheci, que não seria mesmo técnica, que seria uma conversa agradável. Eu acredito que as pessoas que estiveram aqui ou que voltaram no episódio vão ter grandes aprendizados. Desejo muito sucesso, que Deus te abençoe Muito e que obrigada. sua trajetória seja de muito sucesso. Amém. Você também. Valeu. Esse foi o Cápsula Cast Empreendedores. Retornamos na próxima terça.